Boa noite, meus irmãos, meus queridos amigos que estão aqui presencialmente, são poucos, né? Eu gostaria de também cumprimentar os nossos irmãos, nossos amigos que nos prestigiam pela internet. Gostaria também de mandar um abraço para a minha família, né? A minha esposa que está em casa também, os meus pais estão assistindo, e para todas as pessoas que estão nos acompanhando através da internet por todo o nosso Brasil. Eu estava ali agora há pouco olhando o chat, né? E vi muitas pessoas de outros lugares, Rio de Janeiro, de outros estados, e muitas delas pedindo oração. E nós já oramos por essas pessoas aqui, o pastor acabou de orar, nós vamos orar novamente no final da mensagem, por todas as pessoas que mandarem ali o seu pedido de oração e por aquelas pessoas também que mantiverem esse pedido no coração. Eu preparei uma mensagem nesta noite para trazer para os irmãos, uma mensagem que vai na contramão de tudo que está acontecendo neste mundo, nesse momento. Eu trago para vocês uma mensagem, na verdade, uma mensagem de esperança. E o título da mensagem desta noite é uma palavra um pouquinho diferente. E essa palavra é a seguinte: parúzia. Alguém já ouviu falar dessa palavra, parúzia? Eu quero ver as mãos se alguém conhece essa palavra. Opa, temos uma pessoa que conhece a palavra. Aos que não conhecem, descobrirão o que ela significa hoje, certo? E essa palavra é uma palavra muito bonita que você deve escrever aí na sua Bíblia, num rascunho que você tenha, mas é melhor escrever na Bíblia mesmo, né? E nós vamos logo falar sobre esta palavra. Nós vivemos agora numa época muito difícil, em que trazer uma mensagem de esperança, muitas pessoas até que estão passando por um momento de desespero, né? A cada dia escutamos notícias tristes, ruins. A Covid-19 realmente tem causado muitos danos às nossas famílias, aos nossos amigos. Todos os dias nós escutamos novas pessoas que estão ficando doentes, e aquela lista de 50, 100, 200 pessoas só faz aumentar. Ontem fiquei sabendo que a minha mãe contraiu também o vírus. Graças ao bom Deus, ela já está sendo medicada, está bem aparentemente, né? Mas o meu padrasto faleceu essa semana. Então são notícias tristes notícias que escutamos todos os dias. E nós estamos acompanhando os noticiários e percebemos que, pelo menos aqui em Porto Alegre, mais de 100% dos leitos de UTI estão ocupados. São mais de 200 pessoas esperando por novos leitos que estarão sendo criados nos próximos dias. Parece que em torno de 60 leitos, mas são 200 pessoas esperando para 60 leitos que serão criados. Infelizmente, acontece que muitos leitos que são vagos porque as pessoas estão falecendo. Então nós estamos passando por um momento difícil. E a nossa esperança, a nossa alegria e a nossa paz tem sido desafiada. E nessa noite eu trago esta mensagem, e o propósito dela é proporcionar esperança ao nosso coração que está aflito, na situação pandêmica do nosso planeta. Eu gostaria de mostrar, através da palavra de Deus, como poder ter esperança neste mundo de incerteza. E na verdade, eu gostaria de falar pouco, mas a palavra de Deus vai falar muito. Porque as palavras que eu quero mostrar para vocês nesta noite, não são palavras minhas. São palavras que eu tenho escutado desde quando eu nasci. Desde quando eu me conheço por gente, os meus pais têm me ensinado e me levado à igreja, e eu tenho ouvido. E eu preparei uma lista dos diversos versos que trazem esperança ao meu coração. E eu gostaria de repartir com vocês nesta noite. Mas antes eu gostaria de contar para vocês uma história. Uma história que aconteceu aqui mesmo em Porto Alegre. É a história de uma menininha chamada Alicia. Alicia, ela estava completando 8 anos. E eles resolveram então, a mãe dela, chamada Emília, resolveu fazer uma festa na Praça do Demai. Então ela preparou toda a festividade nessa praça, contratou profissionais para trabalhar ali, fez toda a decoração que se faz para uma festa, contratou brinquedos infláveis e também fez muitos convites. Porém, o horário da festa havia chego e os convidados não chegaram. E ela pensou: a minha filha vai ter essa decepção de os convidados não vieram, não vai poder ter essa festa, não vai ter crianças para que ela possa brincar.
Essa história aconteceu aqui mesmo em Porto Alegre. Então ela se lembrou de um grupo de amigos que ela tem no Facebook. E esse grupo de amigos chama-se Vizinhos do Centro Histórico. Então ela colocou uma frase nesse grupo do Facebook. Ela disse o seguinte: olha, estou dando uma festa, e se você tiver criança e quiser fazer outra criança feliz, venha para essa festa. E daqui a pouco, para surpresa dela, aquilo que seria um desastre da festa, na verdade foi uma grande festa. E as crianças começaram a chegar, e os adultos começaram a chegar, e foi uma grande festa. E o mais interessante é que as crianças que chegavam para a festa não conheciam o aniversariante, e nem se conheciam entre si. Mas quando chegaram, já começaram a participar da festa. E de todas as regalias que tinham ali na festa. Comer dos docinhos, comer dos bolos, pegar os balões, brincar nos brinquedos infláveis, e tudo que estava disponível na festa era para eles, os desconhecidos que vieram para a festa. E nós temos também, irmãos, uma grande festa preparada para nós. E esta festa será lá no céu. E esse é o Evangelho. E esses são os versos que eu gostaria de falar para vocês. E o significado da palavra parúzia. O significado da palavra parúzia, ela se refere à segunda vinda de Cristo Jesus. Ela é uma palavra que vem do grego parousia, ou seja, a volta ou advento. Nós temos o nome de Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por quê? Porque nós cremos no advento de Cristo Jesus. O que é o advento de Cristo Jesus? O seu retorno a essa terra. E parúzia significa exatamente isso, o retorno de Jesus a esta terra. Só que a maioria das pessoas estão se esquecendo dessa grande promessa que Cristo Jesus fez para nós. De que um dia retornaria a esse planeta e resolveria de uma vez por toda o problema das doenças, o problema da morte. Jesus um dia retornaria e traria paz a esse mundo. E eu gostaria de ler para vocês agora alguns versos que muitos de vocês podem saber de cor e salteado. Pode ser que saibam. Mas se nesse momento que estamos vivendo agora de aflição, de repente você se esqueceu dessas promessas, eu gostaria que você agora recobrasse os pensamentos nessas palavras do que está escrito no livro de Atos, no capítulo 1, verso 11. Lá diz assim: Jesus virá do mesmo modo como o viste subir. Livro de Atos, capítulo 1, verso 11. Os discípulos estavam olhando para o céu, percebendo que Jesus estava subindo. Então um anjo chega do lado dos discípulos e diz: da mesma forma como vocês estão vendo Jesus subir, Ele virá. Amém? Ele virá. No livro de Mateus, do capítulo 24, verso 14, ainda diz assim: e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Que evangelho é esse? O evangelho do retorno de Cristo Jesus. Jesus veio a este mundo, morreu pelos nossos pecados, mas prometeu, quando ressuscitou, que retornaria. E esse evangelho deve ser pregado a todo mundo, até os confins da terra, para que ele possa voltar. No livro de Lucas, capítulo 12, verso 40, estai vós também apercebidos, porque numa hora em que não penseis, o Filho do Homem virá. Talvez você esteja passando agora por um momento de desespero, de desilusão, achando que não há mais esperança. De repente, irmãos, o dia do Senhor está às portas. No momento em que nós nem pensamos, nem percebemos, Ele virá. Isso está escrito em Lucas capítulo 12, verso 40. No livro de Mateus, no capítulo 25, verso 13, diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora, mas Ele virá. Amém? Nem o dia, nem a hora nós sabemos, mas Ele virá. Veja o que a palavra de Deus diz. Como acontecerá isso? No livro de Apocalipse, capítulo 3, o verso 3, são muitos textos, porque eu quero deixar a palavra de Deus falar. Se eu estiver falando aqui muito rápido, você pode anotar os textos, mas Apocalipse capítulo 3, verso 3 diz assim: lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. No mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 16, e o verso 15 diz assim: eis que venho como ladrão,
Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Livro de Lucas, no capítulo 17, versos 24 e 25, diz assim: pois assim como o relâmpago, fuzilando em uma extremidade do céu, iluminando até outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por uma geração. Mas assim como o relâmpago, todos podem ver, Cristo Jesus virá e nós o veremos, amém? Livro de Mateus, no capítulo 24, verso 30, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, todos os povos do mundo se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Será que você já se convenceu de que esta promessa é realmente verdadeira? Eu estou lendo aqui diversos textos em diversos livros da Bíblia, todos eles dizendo a mesma coisa: Cristo Jesus virá. E ainda tenho mais aqui, Mateus capítulo 26, verso 64, diz assim: respondeu-lhes, é como disseste, contudo vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens dos céus. Olha o que diz em Marcos capítulo 13, verso 26. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com poder e grande glória. No livro de Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. É isso que diz a palavra de Deus. Cristo Jesus virá em poder e grande glória, e todas as coisas desse mundo serão passadas. Sobrou alguma dúvida, restou alguma dúvida da promessa que Deus fez na sua palavra, de que um dia retornaria? Nós temos sinais da volta de Jesus, e no livro de Lucas, no capítulo 21, os versos 25 a 31, diz que haverão sinais no sol, na lua, as virtudes dos céus serão abalados, os céus, a terra serão abalados. No livro de Mateus, no capítulo 24, versos de 6 e 7, diz assim: e ouvireis de guerras, rumores de guerra, vede que não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. O verso 7 diz assim: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, pandemias, terremotos em vários lugares. É necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Essas coisas são sinais de que Cristo Jesus está às portas, e todos os versos que eu li até agora vão acontecer, e muito em breve. Agora eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 24, e esse agora nós vamos ler juntos. Todos os versos eu citei aqui para vocês, para acalentar esperança no coração de vocês. Mas agora nós vamos ler no livro de Mateus, no capítulo 22, os versos de 1 a 14. E Cristo Jesus tem ali um convite. Jesus conta mais uma parábola. Jesus gostava muito de ilustrar as coisas através de parábolas. E mais uma vez ele faz isso aqui no capítulo 22 de Mateus. E o verso 1 diz o seguinte: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei, que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com a ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminaram aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos.
E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantas encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniu todos os que encontravam, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o dos pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Sabe, irmãos, que eu tenho ficado preocupado nos últimos dias. Mais precisamente de março para cá, quando a pandemia entrou definitivamente em nosso país. E eu tenho percebido que muitos de nossos irmãos estão esvaziando as igrejas. Muitos deixaram de vir à igreja, e esse não é o maior problema. As pessoas deixarem de vir à igreja não é o maior problema. O maior problema é as pessoas abandonarem a Cristo, abandonarem a fé, abandonarem a esperança. E quando eu leio esta parábola e vejo tantas pessoas que o rei convidou para vir à festa, porque a festa já estava pronta, a festa está preparada. Aliás, irmãos, a festa está preparada desde que Cristo Jesus saiu aqui desta terra como vitorioso, como rei vitorioso, e se entronizou no céu, e hoje está no lugar santíssimo, intercedendo por nós. A festa está preparada desde essa data. E essa festa está preparada para mim e para vocês, para todas as pessoas que já sentaram nesses bancos, para todas as pessoas que já professaram essa fé. E eu vejo muitas pessoas esfriando e abandonando. Foram convidadas, mas não estão querendo ir para a festa. Participaram de quase todo o processo, mas quando chega a hora da aprovação, a hora em que Jesus nos preparou que chegaria. Acabei de ler o texto que diz que haveria fome, haveria guerras, haveria desentendimentos, haveriam pestes, pandemias, mas isso não é o fim. Isso é o princípio das dores. Isso haveria de acontecer antes do retorno de Cristo Jesus. E quando essas coisas estivessem acontecendo, nós deveríamos erguer a nossa cabeça, porque a nossa redenção está se aproximando. Está próximo o dia da volta de Jesus. E todos nós somos convidados para a festa. E não queremos ser arrancados da festa como indignos, como destituídos da justiça de Cristo, que são as vestes nupciais, as vestes que Cristo Jesus nos vestiu através do seu sangue. E todas as pessoas que estiverem agarradas a Cristo Jesus, essas pessoas serão salvas. Não serão salvas porque estão vindo à igreja. Serão salvas porque estão com Cristo Jesus, porque estão abrindo a palavra de Deus, alimentando a sua esperança. Mas eu vejo que muitas das nossas pessoas, muitos dos nossos amigos, muitos dos nossos irmãos estão abandonando a fé. E essa mensagem é para você que de repente está pensando em de repente abandonar a fé. Cristo Jesus preparou uma festa, preparou um banquete, e ficará muito triste se você não for, se você não estiver lá. E de repente você pode pensar assim, mas Cristo está demorando muito, está demorando demais. Eu quero dizer para você que o problema não é que Cristo está demorando, mas é nós que vivemos muito pouco. A nossa vida é muito curta. Então para nós, se passaram 2000 anos que Cristo Jesus foi ao céu, e nós podemos pensar assim, 2000 anos é muita coisa. Claro, para quem vive 70, 80 anos é pouco. Só que no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, verso 8, diz que o tempo para Deus é diferente do que para nós. Lá diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Porque Deus tem algo que nós não temos. Deus é eterno. Nós poderemos um dia viver eternamente, mas nunca seremos eternos. Porque Deus é o único eterno. Não foi criado e sempre existiu. Deus é eterno. Então para Ele o tempo não significa muito. Para nós é que significa. Você sabe, irmãos, que se nós fizermos uma continha do tempo para Deus,
como é diferente para nós, olhem só como fica, considerando que para Deus um dia é como 1000 anos. Ficaria o seguinte, ó, Adão então foi criado há mais ou menos 6 dias atrás. Se vocês fizerem essa conta, o tempo para Deus, Adão foi criado há 6 dias atrás. Exatamente 39 horas e 45 minutos mais tarde, Deus então agiu para salvar 8 pessoas do dilúvio, na arca de Noé. 10 horas mais tarde, no mesmo dia, um pacto foi feito com Abraão. E Abraão então se tornou uma grande nação, e todas as nações deveriam ser abençoadas através de Abraão. Logo no dia seguinte, Israel fugiu do Egito. Veja como é o tempo para Deus. Um dia, 1 hora e 48 minutos mais tarde, o resgate foi pago por toda a humanidade com a morte de Cristo Jesus. 2 horas e 2 minutos mais tarde, Deus entronizou seu Filho e deu-lhe o seu reino para finalizar os arranjos para o novo sistema. E dentro de minutos, tudo irá acabar. Quem sabe, irmãos, para Deus, o retorno dele será daqui a 5 minutos. Ou daqui a 1 minuto. Que o tempo para Deus é diferente para nós. Mas eis que ele vem como um ladrão. Mas ele virá. A irmã White, uma escritora norte-americana, escreveu na meditação matinal de 1973, olha o que ela escreveu. Cristo virá em sua própria glória, na glória do seu Pai, na glória dos seus anjos, milhões e milhões e milhares de anjos, os belos e triunfantes filhos de Deus, possuidores de excelente amabilidade e glória, escoltá-lo-ão em seu caminho. Em lugar de uma coroa de espinhos, ele ostentará uma coroa de glória, coroa dentro da coroa. Amém? E também ela escreveu nos primeiros escritos na página 16 assim: todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, onde Jesus trouxe as coroas e a sua própria destra as colocou sobre a nossa cabeça, deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Essa é a cena que a irmã White descreveu. Exatamente no retorno de Jesus, em que as pessoas sairão dos túmulos, em que os desastres acabarão e nós estaremos ascendendo na nuvem, assim como Cristo Jesus foi para o céu e foi encoberto por uma nuvem. Ele virá nas nuvens dos céus e nós ascenderemos com ele. E lá receberemos das mãos de Cristo Jesus uma coroa. E essa coroa nós receberemos antes de chegarmos na festa. E receberemos uma harpa também. Essa harpa será para que nós possamos tocar lá na festa e participar da festa, das bodas do Cordeiro que está preparado para nós. E isso desde a fundação do mundo. Porque o plano de Deus nunca foi que o ser humano morresse. Deus não tem prazer na morte nem do ímpio, quanto mais na morte dos seus filhos. Nós estamos perdendo amigos, irmãos da nossa igreja. Deus não tem prazer nisso e Deus também não tem culpa disso. O único grande culpado do que está acontecendo é Satanás, e nós devemos colocar a culpa em quem realmente tem culpa, e esse é Satanás. E nós devemos nos livrar dele, dobrar os nossos joelhos diante de Jesus Cristo e dizer: eu te aceito, eu aceito o convite e quero estar pronto para a festa que está preparada. Apocalipse capítulo 3, verso 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que diz ali? Cearei com ele e ele comigo. Você sabe que a gente sempre gosta de comer na casa de quem a gente gosta, na casa dos nossos amigos. Jesus nos considera amigos e Ele quer entrar em nossa casa e fazer uma refeição conosco. Como isso não é possível aqui neste mundo, será possível no céu. Essa refeição está preparada para nós lá no céu. Todos nós poderemos cear com o Senhor na Canaã celestial, mas precisamos abrir a porta do nosso coração todos os dias de nossa vida. Não é só para as pessoas que ainda não entregaram o coração a Jesus, é para nós também. Todos os dias, quando abrimos os nossos olhos, nós tomamos uma decisão: servir a Cristo nesse dia. Temos que estar preparados nesse dia, porque Jesus poderá vir nesse dia, daqui a 5 minutos. Daqui a 10 minutos, daqui a um dia, porque o tempo para Deus não é o mesmo tempo para nós.
No livro de Salmos, no capítulo 95, verso 7 e 8, diz assim: hoje, se ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração. E no livro de Hebreus, então, o apóstolo Paulo repete o que está escrito no livro de Salmos. Ele faz uma repetição ampliando um pouquinho o pensamento, que diz assim: por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamado quando? Hoje. Deus estabelece um dia chamado hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração. Qual é o dia? O dia é chamado hoje. Hoje é o dia que, se nós ouvirmos a palavra de Deus, ouvirmos a voz de Cristo Jesus, não devemos endurecer o nosso coração. Devemos deixar o nosso coração apto para que Cristo Jesus possa entrar e fazer a mudança, fazer a transformação, aquilo que é necessário, desfazer em mim aquilo que eu não consigo. Nós somos pecadores, mas Cristo Jesus é perdoador, é o Salvador, e Ele pode fazer por mim aquilo que eu não consigo fazer. Esta é a mensagem que eu trouxe para vocês dessa noite, irmãos. Lembrem desta palavra, parúsia, a segunda vinda de Cristo Jesus, e Ele virá, e pode ser daqui a pouco, e o dia de aceitarmos é o dia de hoje. Convido a todos a se colocar de pé, nós vamos ter uma palavra de oração com o nosso Deus. Nosso grande Deus e poderoso Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós reconhecemos, Senhor, o quanto nós somos pequenos diante de Ti, que é um Deus grandioso, Senhor do universo. Reconhecemos, Senhor, que somos pecadores e que de Ti não merecemos nada. Mas também sabemos que Cristo Jesus, mesmo assim, veio a este mundo e morreu por mim antes mesmo de eu nascer. Deixou escrito na Sua palavra, nas Santas Escrituras, todas essas promessas de que um dia retornaria, e eu acredito nesta promessa. E queria, Senhor, de coração, que todas as pessoas que estão nos ouvindo nesta noite, que todas as pessoas também acreditem nessa promessa, se agarrem nesta promessa, porque se a vida acabar aqui, sabemos que continuaremos lá no céu. E a festa está preparada para cada um de nós, e eu quero estar lá. Eu quero estar lá, mas também quero que os meus irmãos estejam lá. Eu quero que a minha mãe esteja lá, o meu pai, as minhas filhas, a minha esposa, os meus cunhados, os meus irmãos, os meus amigos, essas pessoas que estão aqui essa noite, as pessoas que estão nos ouvindo pela internet, eu quero encontrá-las lá. E para isso confiamos na Tua promessa, nas Tuas santas promessas, de que em breve virás para nos resgatar. Perdoa-nos, Senhor, se porventura, em algum momento pensamos em desviar dos Teus caminhos. Nós queremos permanecer firmes até a Tua volta. Em nome do Senhor Jesus nós clamamos. Amém.